A igualdade entre o homem e a mulher na Bíblia. A Bíblia é machista? Hoje vamos, no caso, refutar este argumento que alguns utilizam, certo? Então, sem mais delongas, vem para o canal, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Sem enrolação, vamos tratar desse assunto, sobre a igualdade entre o homem e a mulher na Bíblia e no cristianismo. Então, o tema do vídeo de hoje, o papel fundamental do cristianismo na igualdade entre o homem e a mulher. Isso começa no cuidado das mais novas até as mais velhas. As viúvas acima de 60 anos que não tinham recursos eram cuidadas e sustentadas pela igreja, como está em 1 Timóteo capítulo 5. A mesma Bíblia que prega que a mulher deve se sujeitar ao marido, como está em Efésios capítulo 5, versículo 22, também diz que o marido deve honrar a mulher. Veja como está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, pelo fato das mulheres darem à luz a uma vida. A palavra grega utilizada na Bíblia para a sujeição da mulher ao marido é opotasso, que, de acordo com a concordância de Strong, em uso não militar era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. O sentido, portanto, é de respeitar o marido, ao invés de ser desbocada ou malcriada, e não de ser escrava ou proprietária dele, como alguns argumentam. Caluniosamente afirmam 11 versos depois de dizer que a esposa deve se sujeitar ao marido. Paulo explica que essa sujeição é um profundo respeito, como está em Efésios capítulo 5, versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Em compensação, a Bíblia usa a palavra grega time para o tratamento que os homens devem ter para com as mulheres. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que, de acordo com a mesma concordância, significa honra, deferência, reverência. Portanto, não há qualquer preconceito ou desigualdade na relação entre o homem e a mulher. A Bíblia prescreve a cooperação e respeito da mulher para com o homem, da mesma forma que prescreve a honra e reverência do homem para com a mulher. Você pode fazer um desafio, desafiar qualquer pessoa a mostrar um único documento histórico de qualquer religião não bíblica que seja, ou até mesmo de irreligiosos, que tenha dito o mesmo nessa mesma época, em torno de 60 depois de Cristo, ou em qualquer data anterior, ou até 1000 anos mais tarde. A verdade é que o cristianismo revolucionou o trato para com as mulheres, e que mesmo muitos ateus mais iluminados só passaram a dizer algo parecido muitos séculos depois da Bíblia afirmar isso explicitamente e serve como base. Outra evidência de que a Bíblia trata as mulheres e os homens em igualdade é o fato de dizer que o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a esposa da mesma forma que a esposa para com o marido, ao invés disso ser algo unilateral, como seria caso a esposa fosse considerada propriedade do marido. Tudo devia ser feito por mútuo consentimento, ao invés de valer o parecer somente do homem. Veja como está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Tanto a mulher é santificada por meio do marido, quanto o marido era santificado por meio da mulher. Ambos eram considerados igualmente sagrados aos olhos de Deus. Como está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, lá diz: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, porém agora são santos. O dever de amar a esposa era sempre ressaltado,
E a obediência do filho era para com os pais, no plural, e não somente para com o homem da casa, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 19 ao 21. Lá diz: maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. O mais impressionante é quando Paulo é mais específico e fala do tipo de amor que o homem deve ter para com a mulher. Paulo diz que o marido deve amar sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, até a morte. Da mesma forma que Jesus morreu por nós, temos que dar a vida pela nossa esposa. Se for necessário, este ensinamento profundo às vezes pode parecer chocante até para nossos dias. Então imagine naquela época. Isso está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 28. Paulo escreveu lá: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la como si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. As mulheres exercem desde sempre um papel importante e proeminente no cristianismo, incomparavelmente superior a qualquer outro sistema ou cultura da época. No Novo Testamento, vemos uma mulher chamada Junias, sendo chamada de apóstola. Está em Romanos capítulo 16, versículo 7. Vemos também Priscila, que tem uma igreja em sua casa, doutrinando Paulo. Está em Atos capítulo 18, versículo 26. Vemos também uma mulher exercendo o cargo de diaconisa. Está em Romanos capítulo 16, versículo 1. Sendo que na igreja primitiva, os diáconos tinham o costume de pregar e de exercer cargos ministeriais na igreja. Basta ver o exemplo dos diáconos Estevão e Filipe. As 4 filhas de Filipe eram profetisas. Está em Atos capítulo 21, versículo 9. E os profetas profetizam na igreja. 1 Coríntios 12, 28. E não dentro de casa. Quando Paulo escreveu dizendo que as mulheres deveriam ficar caladas na igreja, isso está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, não tinha nada a ver com não poder pregar ou não falar nada, visto que a igreja da época tinha apóstolas, diaconisas, pastoras e profetisas. O que ocorria era que algumas mulheres naquela igreja de Coríntio tinham o costume de interromper o culto com conversas paralelas, inconvenientes. E era isso que Paulo estava combatendo e não a pregação em si, era algo específico, contextual. Alguns, no entanto, têm o costume de pegar o texto fora do contexto para parecer que Paulo estava proibindo que as mulheres ensinassem, quando foi ele mesmo que disse que era para as mulheres ensinarem aquilo que é bom. Isso está em Tito, capítulo 2, versículo 4. E também Paulo diz que as mulheres podiam profetizar na igreja. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Como uma mulher poderia profetizar na igreja se não podia nem falar na igreja? Está óbvio que aquela proibição era meramente circunstancial. Todo o contexto da citação é circunstancial e específico. Paulo estava ao longo do capítulo discorrendo sobre os excessos na igreja, ao invés de combater uma coisa como um todo. Veja 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28, em que Paulo proíbe até os homens de falarem na igreja em certo contexto. Infelizmente, com a ascensão da Igreja Católica Romana, as mulheres perderam influência e destaque na igreja, limitando-se ao papel de freiras ou leigas, embora ainda fosse melhor tratadas do que fora da igreja, no resto do mundo. Os movimentos evangélicos, no entanto, trataram de recolocar a mulher em sua posição de destaque, a qual é estimada e exaltada ao longo de todo o evangelho. Simplesmente não há documentos antigos que coloquem tanta ênfase positiva na mulher quanto a Escritura Sagrada, a Bíblia. Ao começar, por exemplo, pelo fato de que as mulheres foram escolhidas para ser as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Está em Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 10, e em João
capítulo 20, versículo 10 ao 18. Portanto, toda essa questão que existe hoje, esse contexto sobre a Bíblia ser machista, é tudo apenas um falso e pseudo-argumento de quem não tem conhecimento a fundo, quem não estudou essa questão, quem não examinou a Bíblia e os versículos que tratam o homem e a mulher de maneira igualitária, em igualdade, e nunca um como superior ao outro. Ambos são protagonistas da vida e da história, tanto o homem como a mulher tem a sua responsabilidade, seus deveres e valores perante a sociedade, e a Bíblia sempre exaltou o lugar da mulher, diferente de muitas outras religiões pagãs. Então, terminamos o vídeo por aqui. Obrigado a você que ficou até o final deste vídeo. Se você gostou, curte, comente, compartilha. Este conteúdo aqui, a fonte é do site Ateísmo Refutado, do Lucas Banzoli, que a gente trouxe aqui esse texto sobre a igualdade entre o homem e a mulher na Bíblia, certo? Então, agradeço a você que ficou até o final. Você possa também compartilhar esse vídeo com mais pessoas e que Deus abençoe grandemente a sua saúde, sua vida. Ok? Então, obrigado e até o próximo vídeo.